Boa noite a todas e todos. Estamos aqui no terceiro encontro com a professora Ive Elias, do curso sobre reprodução do trabalho doméstico e social. Estamos na aula 3, denominada Reprodução Social e Capitalismo, na qual 3 tópicos vão ser preponderantes da discussão, que são regimes de acumulação e regimes de produção, o primeiro. O segundo, governança da reprodução social. O terceiro, reprodução social e estabilidade social. Né? A professora disponibilizou para a gente uma literatura prévia a partir do Foucault, o texto Segurança, Território e População, um texto da Nancy Fraser, por trás do Laboratório Secreto de Marx, ainda um outro texto da Batatiaria, da Fraser na Batatiaria, mas que só tem em inglês, enfim. A Ive vai falar disso tudo para a gente ouvir. Ive, muito bem-vinda mais uma vez, uma alegria te encontrar de novo. Tá? Eu vou desligar minha câmera para não sobrecarregar o Wi-Fi e a gente dá início ao nosso encontro de hoje, tá bom? Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Eu vou compartilhar minha tela. Eu queria lembrar que ficou faltando uma discussão da aula passada sobre corpo e território, então eu queria fechar rapidamente antes da gente abrir a discussão. Tem alguns pontos de contato, né? Acho que todas essas aulas são meio que desenvolvimentos que dialogam, mas antes da gente partir para. Ih, pior, peraí, rapidinho. Vocês estão vendo? Sim. Isso. Então, na aula passada, né, para a gente fechar essa discussão, nós falamos sobre a questão da natureza e como que as mulheres, e como o corpo e as próprias mulheres, na verdade, se tornam natureza barata dentro do capitalismo, né? Na verdade, se tornam recursos a serem explorados ao ficarem majoritariamente de fora das atividades produtivas, né, da esfera de valorização pública do capitalismo. Então, eu tinha trazido essa discussão sobre o corpo, que a gente discutiu na aula passada, usando a Federici, né, a Federici com a questão que ela trabalha no Caliban e Caças Bruxas, né, ela demonstra como todo esse processo vai gerar um corpo cartesiano homogêneo dos trabalhadores, né, para a exploração capitalista. Então, para que o capitalismo chegasse nesse processo, né, foi importante que a caça às bruxas eliminasse outras formas de subjetividade, outras formas de conhecimento, né? Ela ressalta magia, mas também os conhecimentos das mulheres sobre o seu próprio corpo, sobre direitos, né, sobre as questões reprodutivas, né, isso tudo foi sendo colocado numa lógica de submissão ao capitalismo, de submissão a uma lógica produtiva. Uma outra questão que emerge dessa relação, né, entre corpo e a questão da natureza é o corpo, né, como e principalmente a esfera do corpo das mulheres como não somente uma ligação com essa comunidade, com essa natureza, mas também o corpo como um âmbito de luta, né? Um âmbito que vai ser muito importante para o feminismo, né? Várias vertentes do feminismo vão ressaltar essa dimensão do corpo. Então eu trago aí essa importância, né? Delimitando que o corpo é importante na compreensão da lógica de reprodução da vida, né? É importante nessa compreensão da dependência dos bens comuns a esse elo, né? Porque o bem-estar do corpo depende desses recursos. O corpo também é importante na compreensão dessas novas formas de exploração do trabalho, né? E nas diversas maneiras como essa exploração pode acontecer. E também o corpo é um elo entre as grandes configurações da reprodução capitalista, que a gente vai entrar mais isso na aula de hoje,
e as micropolíticas, né, que é o acesso a recursos, que são as atividades reprodutivas. Então, o corpo é uma dimensão importante. Eu tinha até falado, está aqui no slide anterior, né, sobre essa citação da Butler, um texto muito interessante que está lá nas sugestões de leitura, onde ela faz uma crítica, né, uma releitura crítica sobre Marx e sobre a separação, né, a gente estava falando sobre isso antes de começar a aula, sobre essa visão que foi sendo estabelecida de que Marx fala sobre uma separação completa entre ser humano e natureza, entre o corpo do ser humano e a natureza, os meios que o ser humano utiliza para sobreviver. E aí a Butler vai voltar nesse trecho que está nos manuscritos econômicos e filosóficos de Marx, para mostrar que não, na verdade, Marx fala de uma ruptura metabólica que é aparente, mas que na essência, né, ainda continua existindo uma dependência, uma vinculação entre ser humano e natureza, que não se desfaz, porque nós precisamos agir sobre a natureza para sobreviver. Então, ela propõe, inclusive, né, no finalzinho dessa citação, uma concepção expandida de corpo, né, que é importante para os movimentos que vão pensar justiça ambiental, né, que vão pensar agroecologia, que vão pensar a questão alimentar, por exemplo. E também, como eu falei, né, para pensar as lutas. Né, uma outra dimensão que surge daí é essa relação entre corpo e território. Né? Essa noção de corpo-território ela é especialmente aplicada à questão das mulheres, né? Porque a relação das mulheres com o lugar, com a casa, com a comunidade, ela vai evidenciar essa exploração dos territórios, né? E como essa exploração dos territórios do trabalho vai demonstrar essa expoliação dos bens comuns na vida cotidiana. Né? Então, essa noção de corpo e território também, ela vai trazer uma visão diferente do território como uma mera propriedade privada. Né? Então, o território não é só uma propriedade privada, mas ele é o lugar de uma comunidade, ele é o lugar de unidades familiares. E a natureza, então, como uma realidade efetiva da existência. Né? Isso é muito importante. Eu trouxe aí uma citação da Verônica Gago, que é uma feminista argentina, e esse livro dela que foi traduzido para o português, no qual ela trabalha, né, dentre várias outras feministas, essa noção de corpo-território, e ela coloca, então, né, que essa noção ela expande um modo de ver a partir dos corpos que são experimentados como territórios e dos territórios que são vividos como corpos. O corpo-território é um conceito político que evidencia como a exploração dos territórios comuns e comunitários, urbanos, suburbanos, camponeses e indígenas, implica em violentar o corpo de cada um e o corpo coletivo por meio da expoliação. Então, como a gente tem frisado bastante aqui, né, essa ideia de que as mulheres elas são essa ligação entre o individual e o coletivo, e a noção de corpo ela promove essa ponte, né, promove essa ligação. E por fim, para a gente encerrar essa aula, tinha o texto do Resber, né, do Rogério Resber, que fala, né, sobre, ele vai trazer um pensamento mais decolonial, né, para mostrar como o corpo ele é o nível decisivo das relações de poder. Né? Então, os territórios vão ser palco de resistência, mas também desse avanço capitalista, né, que vai promover, ou vai tentar promover, o extrativismo, a expoliação, a expropriação, implementando ou tentando implementar uma lógica masculinista no território, né? Essa lógica da propriedade privada, individualizante, e os indígenas, né, as feministas indígenas também, e decoloniais, vão ser as principais protagonistas e propositores desse tratamento do território como corpo, né? Então, as mulheres aí vão se colocar na liderança dessas resistências que vão
estabelecer o comunitário como forma de vida e o território como algo a ser defendido, né? Uma concepção que eu também achei bastante interessante é essa ideia da geopolítica do útero, dessa geógrafa, que é a Sofia Zaragoncin, que é uma geógrafa equatoriana, que ela propõe essa geopolítica do útero para justamente mapear essas resistências feministas, né? Essa comunidade que, em geral, é defendida e resistida por essas mulheres e essa noção de corpo-território, né? Então, uma noção bastante interessante. Então, aí a gente encerra, finalmente, essa discussão da aula 2, com essa noção de corpo. Então, vou interromper esse compartilhamento desse slide e passar para o próximo, que seria a nossa aula de hoje, nosso terceiro encontro. Vocês conseguem ver? Sim. Obrigada, Adriana. Bom, então nesse terceiro encontro, como a Diana já antecipou, a gente vai falar sobre formas de governança, né? A relação entre a reprodução social e essa problemática do governo, né? A gente já tem construído aqui, tanto no primeiro quanto no segundo encontro, a percepção, né, a noção de que tanto o feminismo quanto essas evoluções da reprodução social vão falar sobre as mulheres, mas tem muito a dizer sobre como o capitalismo se organiza nas sociedades, né, e nas diversas fases históricas. As mulheres e essa problemática da reprodução social, elas vão evidenciar, né, como existe toda uma esfera que está fora da exploração mercantil por mais valor capitalista, mas que, na verdade, essa esfera ela é essencial, fundamental para que o capitalismo funcione e continue operando. Então, na verdade, a organização capitalista ela não é, isso é muito importante, uma organização que vai expandir indefinidamente as relações mercantis. Na verdade, a organização capitalista ela vai criar diferenças, ela vai criar separações, ela vai estabelecer âmbitos desiguais. E isso é muito importante, porque esse estabelecimento da desigualdade é que vai permitir que a exploração de recursos, que a desvalorização de certas áreas aconteça. Tá? Então, a reprodução social, né, e a mulher e o feminismo nessa chave vão ser muito importantes para desvelar esses outros laboratórios secretos dos quais a gente vai falar um pouco hoje, né, nessa questão da governança. A gente vai falar também sobre as fases de acumulação capitalista, né, como cada fase histórica de organização do capitalismo vai trazer uma organização não só das relações de produção, que é algo que talvez a gente conheça mais, né? Mas também vai trazer uma organização da reprodução social. Né? E como as duas coisas, essas duas esferas, essas duas, né, a acumulação, os regimes de produção e os regimes de produção, na verdade, são duas esferas interdependentes, né? E como que a reprodução social, então, ela se torna uma questão essencial, fundamental, para a manutenção da estabilidade social. Né? Isso é algo que a gente observa na política contemporânea, por exemplo, né? Quando o preço dos alimentos, né, a questão da fome tem voltado ao noticiário, e isso começa a trazer uma certa inquietação, né, que vai crescendo, porque é claro que as pessoas querem trabalhar, mas mesmo quem tem emprego está trabalhando para quê, né? O salário está dando para comprar comida? Acho que hoje essa questão está muito colocada, né? A gente ganha o salário não teve nenhum aumento real significativo e a gente trabalha e não consegue, mesmo assim, pagar nossas contas e cumprir aí, suprir uma necessidade tão básica que é se alimentar, né? Alimentar a família. Então isso começa a gerar uma instabilidade social. Né? A Bhattacharya, que é uma das autoras importantes para a questão da reprodução social, ela lembra que as principais revoluções elas aconteceram como revoltas por pão.
A Revolução Francesa, a Revolução Russa, né, ela começa com piquetes que são organizados pelas mulheres, porque elas não conseguem alimentar suas famílias. Então, é sempre né, a reprodução social, e essa é uma questão que a gente central para o nosso encontro hoje, ela é algo que precisa estar pacificado minimamente para que a acumulação capitalista possa acontecer, né? Para que esses ânimos sociais eles estejam minimamente apaziguados e para que essa acumulação possa acontecer em outras esferas. Bom, então, como eu falei, né, esse âmbito da reprodução social e outros âmbitos são os chamados laboratórios secretos do capitalismo, que é uma alcunha aí da Nancy Fraser, que vai, na verdade, se remeter ao que Marx fala, né, no volume 1 do Capital, do laboratório secreto da produção. Né? Na verdade, Marx fala isso porque o capitalismo ele traz, né, uma aparência de igualdade. Né? Então, quando a gente entra no contrato de trabalho, por exemplo, a aparência desse contrato de trabalho, você vai lá, você vende sua força de trabalho, assina o contrato, né? Aquela ideia de que você e o seu empregador estão ali numa posição de igualdade, aparentemente, né? E aí o Marx vai dizer, né, que na verdade isso é somente uma aparência, porque existe na verdade algo que não está colocado nessa relação que muitas vezes é jurídica, né, uma CLT, um contrato de trabalho, enfim, que existe na verdade um laboratório secreto na produção, na forma como a produção é organizada, no qual, né, por meio desse laboratório, existe a apropriação de parte do trabalho, né, de grande parte, na verdade, do trabalho que é feito pelo trabalhador de forma gratuita, que seria o mais-valor. Né? Então, essa ideia de igualdade ela seria uma mera aparência, mas na prática ela não se confirma. Né? Então, grande parte do pensamento de Marx vai ser justamente denunciando esse laboratório secreto da produção, onde essa apropriação de mais valor, né, de trabalho não pago que é desempenhado pelo trabalhador, é feita por meio da lógica de exploração capitalista. Né? A Nancy Fraser pega essa noção de Marx e ela vai dizer o seguinte: olha, o capitalismo não é só nesse momento do laboratório secreto da produção que existe uma apropriação de trabalho gratuito, de trabalho não remunerado. Né? O capitalismo depende também de outras esferas não capitalistas para sua acumulação, né? Para o seu ganho, para o seu aumento, para a sua extração de valor. E isso é o que eu falei antes. Né? O capitalismo ele produz múltiplas facetas de desigualdade, né? Ou seja, múltiplos laboratórios secretos que vão gerar diferenciações nos quais essa apropriação de recursos de natureza, né, para geração, para acumulação, continuam acontecendo. Mas, aparentemente, isso é chamado de laboratório secreto, porque aparentemente a gente não observa isso, né? Isso não é central. Né? O capitalismo ele leva o nosso olhar muito para as relações de trabalho, né, de trabalho produtivo, que são desempenhadas no local de trabalho, no espaço público. Mas, enfim, existem outras esferas que não são somente essas e que também participam dessa lógica, outros laboratórios secretos. Então, ela vai dizer, né, que ela vai estabelecer que existem 3 giros epistemológicos importantes para revelar esses outros laboratórios secretos. Né? O primeiro é da reprodução social, que a gente tem visto. O segundo é da natureza, que a gente falou na aula passada, e essa relação com o corpo, né? Nossa relação com a natureza, e a natureza sendo transformada em recursos a serem explorados meramente, né? Como se nós não dependêssemos da natureza. E o terceiro giro que ela vai ressaltar seria o giro do poder político.
né? Então, o primeiro eixo, que seria o eixo da reprodução social e da produção, é o eixo que estão localizados aí os laços sociais, né? Como a gente tem falado aqui, a questão do cuidado, das relações afetivas, né, dos processos de subjetivação do capitalismo, né, a formação do sujeito, a formação das pessoas, onde está localizada a nossa socialização, processo de construção das comunidades, compartilhamento de significados sociais, de afeto, né? Então, esse eixo é um eixo que é, né, separado da esfera produtiva e que a gente naturaliza. Mas, ao mesmo tempo, é um eixo que o capitalismo depende necessariamente, né, uma condição de possibilidade da própria existência do capitalismo, porque, afinal de contas, é o eixo que produz a própria força de trabalho, né, o próprio eixo que vai garantir que essa força de trabalho esteja vivendo uma vida que tenha um padrão mínimo, né, que consiga ter acesso a alimentos minimamente, né? Então, esse eixo da reprodução social, né, que muitas vezes a gente toma como dado. O segundo eixo seria, então, o eixo da natureza e das relações ecológicas. Nós comentamos, né, eu comentei aqui, né, que Marx reconhece, né, que o capitalismo vai instaurar uma espécie de ruptura metabólica entre ser humano e natureza. Mas essa ruptura metabólica, ela é apenas aparente. Nós continuamos a depender da natureza, a gente continua a depender de alimentos, né, de meio ambiente, toda a discussão sobre mudança climática, aquecimento global, né, é uma discussão que revela o quanto a gente precisa da água, né, da poluição, das diversas formas de poluição, revelam como nós dependemos, continuamos dependendo da natureza. Mas que o capitalismo, né, faz esse, transforma a natureza, na verdade, perpassa essa relação de dependência como se nós estivéssemos separados, e a natureza, por essa ruptura metabólica, ela acaba se tornando apenas um âmbito de exploração e um âmbito de comodificação, né? Então a gente vai explorar essa natureza para vender recursos minerais, para explorar extração de água, né, plantações aí de monoculturas. Então tudo isso está inserido nesse segundo laboratório secreto. E o terceiro laboratório secreto que a Nancy Fraser vai ressaltar é o âmbito político, né? Porque também, aparentemente, o capitalismo separa o âmbito político do econômico, né? A gente observa isso, inclusive, em muitas discussões sobre, né, agora nas eleições, sobre planos econômicos, sobre crises econômicas, né? Os economistas, eles adotam uma linguagem técnica e muitas vezes parece que eles não estão nem falando sobre a nossa realidade, ou estão falando de um conhecimento muito especializado, muito técnico, né, linguagem técnica sobre isso, que parece que eles estão falando não está ligado a um projeto político, a uma postura política. E, na verdade, sim, as política e economia são dois âmbitos conectados, não estão separados. Essa separação, ela é uma separação apenas aparente. Porque mesmo que a gente tenha, né, um Paulo Guedes que vai falar de grandes instrumentais teóricos, grandes técnicas, essas técnicas elas são sociais. Inclusive, existe uma grande reclamação de que grande parte dos economistas, né, a maioria dos economistas, não tem um treinamento social e político, não consegue observar como muito da doutrina e das teorias econômicas se relaciona com a organização social de uma forma mais ampla, né, em temas que já são muito explorados em história, em ciência política, em sociologia, principalmente, né, como se fossem duas questões divorciadas, né? Só para a gente ter um exemplo, né? Tem o Acemoglu, que é um economista que tem adquirido aí uma relevância, não, tem sido
é muito falado ultimamente, ele escreveu um livro do Por que as Nações Falham. Então, esse livro se disseminou, enfim, é um livro bem de economista, nesse sentido que eu acabei de falar. E ele acabou de publicar um artigo, junto com outros economistas, numa revista de economia, falando sobre algo que os historiadores já estão cansados de explorar, né? Dizendo que a ascensão do fascismo na Segunda Guerra Mundial estava relacionada com a contenção, um pacto, né, enfim, estava relacionado com a contenção de grupos comunistas dentro da Europa, enfim, que essa é uma explicação que os historiadores já estão trazendo há muito tempo, com documentos, com várias fontes historiográficas, mas nesse artigo eles trazem algumas hipóteses da economia, algumas fontes mais quantitativas, né, mais reconhecidas pela economia, e requentam essa discussão, ou seja, uma discussão que já está aí há muito tempo. Então, isso é muito comum nesse divórcio, né? Isso tem implicações desse tipo, dessa separação aparente entre política e economia, e principalmente tornando a economia esse discurso, essa ciência divorciada de outras esferas, divorciada da política, né? Então, vai ser muito comum a gente observar aí de discursos de candidatos de que é preciso, né, uma economia que seja técnica, né, que consiga fazer com que o capitalismo funcione. Enfim, a gente vai ver isso muito, mas na essência essas duas esferas são ligadas, e sempre que a gente fala de técnica, a gente está falando de uma técnica que é ligada a uma visão política, né? As duas coisas são indissociáveis. E essa divisão política e economia, ela também está ligada a outras divisões que se estabelecem, como a divisão público-privado, que a gente também tem falado aqui, como a divisão centro-periferia e como a divisão doméstico-internacional, né? Ou seja, esse âmbito, né? Alguns autores, a própria Nancy Fraser ressalta isso, de que essas separações, elas na verdade, elas foram importantes para que o próprio capital corresse livremente pelo mundo, se tornasse global. Porque essas divisões, né, centro-periferia, doméstico internacional, num sentido, a gente tem que pensar que não é só a Europa, né, o mundo inteiro imitou, né, adotou essas divisões entre público-privado, centro-periferia, doméstico internacional. Quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que todas as áreas, né, elas são Estado. E essas divisões, elas, na verdade, acabam facilitando essa conexão entre essa, na verdade, disseminação, né, essa movimentação, essa palavra, do capital pelo mundo. A gente vai falar mais sobre isso à frente. O ponto de conexão entre os dois textos da Nancy Fraser, nesse que ela vai falar sobre os laboratórios secretos, e o outro, né, que é o texto em inglês, que ela vai falar sobre a gestão do capitalismo, é o Foucault, nessa segunda aula que ele vai dar no Segurança, Território e População. Eu considero muito importante, porque o Foucault, nesse livro, em outros, né, que ele está falando de biopolítica, ele vai explorar o problema da governança, né, o problema da gestão da vida, biopolítica, que vai passar por uma modificação quando a gente observa o surgimento da população, né, de grandes massas populacionais, que isso vai ser uma questão para o estado do capitalismo, né? A gente falou na aula passada do processo de acumulação primitiva e dos cercamentos da natureza. Então, esse processo de acumulação primitiva e de cercamento da natureza vai fazer com que os camponeses, né, e os trabalhadores rurais, eles se dirijam para os grandes centros urbanos. Então, esse movimento vai fazer com que essa população se acumule nas cidades, essa massa populacional, e essa massa ela precisa ser gerida. Então, o Foucault, quando fala desse problema, né, ele está identificando um desafio para a gestão da reprodução social, né? Ele não usa essa palavra, ele não usa essa definição,
Mas é isso que ele está falando, né? Ou seja, quando a gente tem indivíduos que vão ser colocados, né, como sujeitos, eles vão se tornar sujeitos produtivos, trabalhadores, e vão estar imersos em um corpo coletivo, né, que é essa massa de trabalhadores que tem que vender sua força de trabalho, né? Isso vai trazer mudanças políticas e na própria mudança como o Estado e as instituições vão gerir a vida e vão pensar essas novas configurações de poder. E aí o Foucault traz esse conceito importante, né, que é esse conceito de exatamente, de nascimento do biopoder. Inclusive tem um panfleto, né, que circula do Foucault chamado As Malhas do Poder, em que ele fala isso, né? Ele é uma palestra, são 2 palestras que o Foucault deu aqui na UFBA, no Brasil, e aí perguntam para ele, né, dessa relação dele com Marx, se haveria uma relação, e ele aponta justamente que o Marx e ele, nesse momento, o Foucault é um autor muito múltiplo, né? Mas nesse momento ele e Marx estão preocupados com essa gestão do que o Foucault chama de população e o Marx vai chamar de trabalhadores ou também exército industrial de reserva, né? Então essa massa e como que isso gera questões para a gestão política. Então essa noção aí de governamentalidade, que para o Foucault vai ser um conjunto constituído por instituições, procedimentos, análises e reflexões cálculos e táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a população. Ainda está muito abstrato, né, essa definição, mas eu trouxe uma outra citação do Foucault, dessa segunda aula, que ajuda a gente a entender. E essa segunda aula ele está tratando, né, de uma questão muito típica da reprodução social, que são os alimentos, né? Os alimentos e a questão alimentar, ela é necessária para que a população, né, para que as pessoas sobrevivam, para que o trabalhador possa trabalhar, né, comparecer no seu trabalho. Então, como é que essa governamentalidade, né, como é que essa gestão da escassez alimentar ela se apresenta? Ela vai se apresentar nesse novo contexto, né, de acumulação de corpos do capitalismo. Ele vai explicar por essa citação, né? Essa freada da escassez alimentar é obtida por um certo laissez-faire. Então, está fazendo referência aí a essa visão do liberalismo, né? De retirar, né, o aparato de controle direto do Estado em várias questões, né? Que vai ser a trajetória que a gente vai ver hoje. Então, essa freada da escassez alimentar ela é obtida por um certo laissez-faire, no sentido de deixar as coisas andarem. É esse fenômeno mesmo que vai acarretar a sua autorregulação, de modo que não haverá mais escassez alimentar em geral, desde que haja para toda uma série de pessoas, em toda uma série de mercados, uma certa escassez, uma certa carestia, uma certa dificuldade de comprar trigo, uma certa fome. Por conseguinte, afinal de contas, é bem possível que algumas pessoas morram de fome. Mas é deixando essas pessoas morrerem de fome que se poderá fazer da escassez alimentar uma quimera e impedir que ela se produza com aquele caráter maciço de flagelo que a caracterizava nos sistemas precedentes. Então vamos desmontar essa citação aqui do Foucault. A gente hoje está falando de fome, né? Está falando de a escassez de alimentos, né? Está passando por esse problema. Mas o que o Foucault identifica aí? Quando a gente está falando do contexto liberal, né, que vem junto com o capitalismo, esse controle do Estado ele está presente, mas ele está presente numa certa governança desses problemas, que vai incidir nessas questões, mas não vai acabar com essas questões. Esses problemas eles vão continuar acontecendo, mas eles
vão fazer parte de uma mentalidade liberal, né, de que a abundância de hoje vai gerar a escassez de amanhã. E a escassez de hoje é um momento que vai gerar a abundância de amanhã. Porque essa é a lógica de mercado, né? Essa é a lógica do laissez-faire, essa é a lógica da oferta e demanda. Então, quando o mercado surge como uma questão central do capitalismo, isso não apenas quer dizer que a gente vai trocar, né? Mas o que o Foucault está apontando é que esse surgimento do mercado, desse laissez-faire, é também o surgimento de uma mentalidade sobre como o Estado, né, sobre como tecnologias de poder vão ser desenvolvidas para lidar com essas questões coletivas. Né? Então, no caso aí, ele está falando da fome, que na Europa a fome era uma escassez, né, ela gerava um flagelo, que era considerado um flagelo divino, e o Estado tinha um protocolo jurídico, né, de estoques de alimentos para impedir que a escassez alimentar se generalizasse. Mas a partir do momento em que a gente tem a instauração do liberalismo e principalmente a instauração de um comércio de alimentos em nível global, o Estado deixa esse protocolo rígido e vai adotar essa lógica governamental de gerir a escassez alimentar. Né? Uma lógica em que o Estado faz algumas coisas, tem algumas políticas, mas ele conta com esse balanço do laissez-faire, né? De que entre oferta e demanda, que no contexto a gente tem escassez e num contexto futuro a gente vai ter, né, essa escassez, ela vai fazer com que seja mais interessante para que produtores botem mais alimentos no mercado, então isso vai gerar uma escassez futura. Né? Então, isso também é importante, porque eu sei que a gente fala de fome hoje, né? E está no noticiário corrente, mas não é intenção do capitalismo acabar com a fome. Não é. Né? Sempre vai existir, né? E essa citação do Foucault ressalta isso, um certo contingente da população que vai continuar passando fome. Esse contingente da população, né, Marx fala do exército industrial de reserva, que vai continuar sem ter emprego, que vai continuar sem ter acesso digno à moradia, outros direitos humanos. Então, essa mentalidade da governamentalidade, ela tem isso, né? Ela funciona em nível da população, ou seja, é importante que a grande maioria das pessoas não passe fome. Mas o capitalismo não vai resolver o problema da fome. Ainda vão existir pessoas, mesmo em épocas em que a gente não está em crise, ainda vão existir pessoas que passam fome. Tá? E as crises, então, no capitalismo, né, essa citação do Foucault nos ajuda também a pensar isso, que as crises no capitalismo, isso se torna um grande problema quando isso deixa, né, o acontecimento fome deixa de estar só nessa população marginalizada e ela começa a adentrar outros segmentos populacionais. Tá? Então, isso aí, essa citação do Foucault, ela é uma ilustração também de como a reprodução social ela é gerida no capitalismo. Tá? Ou seja, é a intenção sistêmica que todo mundo coma, não passe fome 100%? Não. Né? A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela sempre mede aí, tem relatórios anuais para medir a quantidade de pessoas que passam fome no mundo. Nunca vai ser zero. Né? A gente está falando de bilhões de pessoas. Então, hoje, quando a gente está em crise, essa quantidade é de quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo. Mas quando não tem crise, essa quantidade cai para cerca de 500 milhões de pessoas do mundo que não passam fome. Ou seja, ainda existe uma grande quantidade que passa fome. Então,
a questão do governo da reprodução social, na verdade, não vai buscar superar esses problemas. Isso acho que é importante a gente ter em mente. Mas sim, isso aí já é da Nancy Fraser, vai tentar gerar uma certa estabilidade, né? Ou seja, uma certa estabilidade para que haja uma certa pacificação social desses temas, né? E que o capitalismo possa continuar funcionando. Então, isso está, né, no que a Fraser vai chamar de crise contemporânea do cuidado. Então, por que a gente está falando de crise hoje? Né? Por quê? Porque essa configuração, né, da gestão da reprodução social, ela está com problemas, né? As contradições, a gente vai falar sobre isso, né? Mas essas contradições, elas deixaram, né, a configuração de estabilidade que estava colocada, e elas estão gerando situações extremas, ou seja, cada vez mais pessoas passando fome, né? Inclusive, existem movimentos hoje, principalmente nos Estados Unidos, né, para falar aí do centro da hegemonia global, movimentos anti-trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Por quê? Porque para que você vai trabalhar se o seu salário não te dá uma vida digna? Né? Então, tem um movimento anti-work nos Estados Unidos. E aí a Fraser traz também algumas expressões, né, que a gente fala o tempo todo e que caracterizam essa crise contemporânea, que é sempre a escassez de tempo, a gente não tem tempo para nada, né, tem horas no dia, dessa relação entre família e trabalho, né, de uma necessidade de um equilíbrio entre família e trabalho, e de um esgotamento das capacidades sociais. Então, todas as políticas sociais, né, nos últimos tempos têm diminuído, né, têm sido esgotadas. Então, isso é uma característica da crise que de reprodução social que a gente observa hoje, né? Então, ela identifica que a reprodução social ela é uma condição de possibilidade para o capitalismo, mas, ao mesmo tempo, a própria acumulação capitalista ela tende a desestabilizar o processo de reprodução social. Né? Por quê? Porque a reprodução social ela é a esfera, como a gente tem construído aqui, uma esfera que está falando sobre comunidade, né? Sobre laços sociais, sobre relações que estão fora do mercado, né? Sobre satisfação das necessidades. Então, não está aí para acumulação capitalista. Mas o capitalismo tende a ir esgarçando as fronteiras entre produção e reprodução, né? E isso é o chamado tiro no pé, né? Porque pode desestabilizar a tendência, né? Que desestabilize a própria configuração do capitalismo. Uma outra questão importante, né, do que a Fraser coloca é que as crises do capitalismo, então, né, elas não estão apenas no âmbito da economia. Voltando no que a gente estava falando, né? Os economistas sempre têm uma explicação muito técnica para falar sobre economia, né? Crise de superprodução, né? Inflação, porque é uma inflação de demanda, as pessoas estão consumindo. Mas a Fraser vai dizer, olha, as crises, elas não são somente isso, elas não estão somente nessa esfera do trabalho produtivo, né, ou da economia que tradicionalmente a gente observa, mas elas também estão nessas outras esferas das quais o capitalismo depende, principalmente a esfera da reprodução social. Né? Então, existe a crise do cuidado que ela caracteriza é uma crise da reprodução social que a gente vai caracterizar aqui. Então, o capitalismo, na verdade, é um modo de produção que é um free rider, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas a gente usa muito quando fala de cooperação internacional, né? Ou ação coletiva, que é quando existe
né, as pessoas se organizam de uma certa forma, e tem aquele caroneiro, aquele que vai na aba daquela organização, né, daquele acordo. Então o capitalismo é isso, ele vai na aba, né, ele se apropria de esferas que são localizadas fora do mercado, né, esferas que são colocadas como âmbitos de exploração gratuita. E aí a crise, ela pode, em geral, ela está relacionada também com essas esferas, não somente com o que a gente observa na economia. Para caracterizar a crise contemporânea, a Nancy Fraser ela volta um pouco nas configurações, nas outras configurações, né, como eu falei, de estabilidade do capitalismo. Então, a primeira delas é o chamado capitalismo liberal competitivo, que se estabelece quando do surgimento mesmo, né, das relações capitalistas, né, naquele contexto de cercamentos e acumulação primitiva, no surgimento da sociedade industrial. E nesse momento, a questão da reprodução social que se estabelece é o seguinte, né, as massas, essas massas de trabalhadores, elas eram tão exploradas, né, que elas não conseguiam se reproduzir. Em trabalhar, né, né, a gente aprende aí, não existia uma CLT, não existiam direitos trabalhistas, então os trabalhadores trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, né, tinham condições de vida muito precárias, né? Um bom retrato desse período é dado pelo Engels no A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, então ele faz um retrato, né, um retrato assustador, inclusive, do proletariado inglês daquele momento. E também existia, nesse período, uma exploração do trabalho das mulheres e do trabalho das crianças, né? Ao mesmo tempo, a Fraser vai dizer que existe um pânico moral dentro desse contexto, de que esse trabalho das mulheres, principalmente, né, representavam aí a destruição, poderiam gerar, né, a destruição e a degradação da família, né, já que elas tinham que trabalhar, não tinha isso. Então, para remediar essa situação, né, uma das formas de contornar essa crise de reprodução social desse contexto foi a invenção da família moderna, né? O Engels também tem um livro falando sobre a origem da família, da propriedade e do Estado, eu acho. Sempre confundo o nome desse livro. Mas aqui há uma repaginação, um reforço, né, dessa família moderna, nesse contexto agora já industrial, em que essa modernização a gente vai falar disso, Adriana, essa modernização, essa desagregação da família hoje. Essa modernização, então, ela vai consagrar a autoridade masculina. Então, vai existir, nesse contexto, né, uma aliança entre segmentos da classe trabalhadora e a classe média, a burguesia em ascensão, de adotar certas legislações protetivas e, ao mesmo tempo, aumentar o salário dos trabalhadores, no momento relativo, claro, mas pensando que esses trabalhadores estavam, homens, né, trabalhadores homens, eles precisavam sustentar as famílias. Então, esse é um pensamento que vai se estabelecer aí até hoje, tá, em diversos lugares, mas, né, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eles começam a fazer cálculos aí do que era necessário, né, para o trabalhador se alimentar, e sempre estava lá, tá, nesses documentos dessa época, a constatação de que os homens têm que ganhar mais, né, também uma raiz dessa questão, porque eles são responsáveis por sustentar uma família inteira. E aí, quando falam das mulheres, em geral, o salário tem que ser menor, porque elas não teriam essa obrigação. Né? Então, geralmente, aí eles caracterizam, né? As mulheres que trabalhavam, que eram solteiras nessa época e elas eram justamente solteiras, ou seja, elas não tinham uma família, então elas não precisavam ganhar a mesma coisa.
pelo mesmo trabalho, às vezes. Outras formas de suavizar essa contradição da reprodução social nesse contexto, foi exportar para a periferia global a fonte de recursos baratos e de mão de obra barata e, por vezes, escrava, né. Então, a escravidão, ela é um problema para o capitalismo, porque o escravo não consome, mas ela é tolerada até um certo ponto, e em momentos de crise ela ressurge, né. Então a gente também tem observado esse ressurgimento, né, da lógica do trabalho escravo, em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Então outras formas de suavizar a contradição, no capitalismo, né, principalmente no centro desse capitalismo, no capitalismo europeu, foi exportar esses problemas, né, para a periferia, garantindo, alimentos baratos, mão de obra barata, matérias-primas baratas. Do ponto de vista da reprodução social, a gente também tem a instauração, dessas esferas separadas, né, das 2 esferas, que é a separação público e privado. Então, essa separação entre a esfera pública e a esfera privada vai consagrar a esfera privada como o domínio das mulheres, da feminilidade, o espaço doméstico como um refúgio, o lugar que está fora das agitações capitalistas, né, o espaço do afeto, espaço onde a gente tem vínculos de cuidado, né, os vínculos emocionais. E no espaço público a gente tem essa universalização do homo econômicos, né, dessa busca de uma racionalidade pelo lucro, essa busca de ganhos, né, o espaço onde também as relações são relações de exploração, não são relações de afeto. A família vai ser, então, esse ponto de articulação entre a sociedade civil e esse indivíduo livre, né, esse indivíduo homo econômicos, né, as casas, o âmbito doméstico, né, essa domesticidade, essa ideologia da domesticidade, vão ser importantes nessa construção de uma ideologia de promoção da limpeza social, da ordem, da funcionalidade, né. Então, a civilização burguesa, né, a literatura aponta, né, vai colocar o âmbito doméstico como uma questão civilizacional mesmo, né. Esse âmbito vitoriano, né, de todo um mise-en-scène, toda uma uma características dessa domesticidade, que vão se colocar aí como esse farol civilizacional em detrimento do espaço público. Eu citei aqui uma autora muito importante, que é a Anne McClintock, né, esse livro dela maravilhoso, O Coro Imperial, e ela coloca aí, né, que quando o espaço doméstico foi racializado, o espaço colonial foi domesticado. Então, a questão de gênero que se estabelece aí, né, do espaço doméstico como feminino, está junto com a questão da racialização, né. O lar da classe média vitoriana tornou-se espaço de exibição do espetáculo imperial, de reinvenção da raça, enquanto as colônias se tornaram espaço para exibição do culto à domesticidade e reinvenção do gênero. Então, raça e gênero estão juntinhos nessa questão da domesticidade, o espaço doméstico. A domesticidade deve ser compreendida, portanto, como um processo global e violento, pelo qual mulheres, animais e pessoas colonizadas eram retiradas do seu estado de selvageria natural e organizadas no espaço doméstico. A domesticação possui uma relação ambivalente com a natureza, pois se impõe à natureza colonial, que é colocada como feminina, selvagem e virgem, para reproduzir a cultura europeia, missão civilizadora tida como universal e natural. Nas metrópoles urbanas europeias, né, e esses processos estão acontecendo ao mesmo tempo, a reinvenção da raça foi essencial para a delimitação da classe média, assim como para o cercamento de grupos sociais desviantes, como operários, judeus, prostitutas, feministas, gays, lésbicas, foras da lei, andarilhos, entre outros, né. Então, a domesticidade, o espaço
doméstico se colocaram como esse centro, né, da organização social, que retira desse lugar de civilizado todos esses outros grupos andarilhos, né, desviantes, que não estão na divisão de gênero, né, ou então pertencem aí a esse processo de racialização, né. Os problemas com essa organização dessa reprodução das 2 esferas, né, é que os empregos e salários, apesar da tentativa desse compromisso que foi feito, né, entre alguns segmentos de trabalhadores e as classes burguesas, alguns empregos e alguns salários não sustentavam as famílias. Então, existia um ideal aí de domesticidade burguesa que era muito distante, né? As esferas separadas, elas também deixavam de fora as mulheres proletárias que sempre tiveram que trabalhar, essas mulheres de classes mais baixas. E elas também foram questionadas pelas mulheres burguesas que se sentiam excluídas, né? O que a gente falou, inclusive, lá, né, no primeiro encontro, né? Os movimentos feministas, eles vão querer participar do espaço público, né? Ampliar direitos, votar, ter direito à herança, propriedade, ao trabalho remunerado, né? Então, a busca de autonomia dessas mulheres era muito nesses moldes liberais, né? De ter emprego, ter direitos, e também se emancipar do trabalho doméstico, que surge aí como grande obstáculo para essas mulheres não participarem, né? Serem excluídas da esfera pública. O segundo tipo, então, de capitalismo que vai surgir, o segundo regime de reprodução, é o capitalismo gerenciado pelo Estado, que surge, né, depois da Grande Depressão dos anos 30 e no pós-Segunda Guerra Mundial, quando aquela lógica das 2 esferas ela cai de vez, né? Então, era preciso, nesse momento, incluir, né, pensar uma tentativa de inclusão desses trabalhadores, né, para que a reprodução social tivesse mais estabilidade. E aí a gente vai observar o surgimento do estado de bem-estar, que vai pensar, né, que vai ser a estabilização do equilíbrio entre lucro capitalista, né, e o movimento de acumulação no longo prazo. Vai também conter o espectro revolucionário, que era forte nesse contexto, né, da União Soviética, principalmente, e vai tentar equilibrar a contradição entre produção e reprodução pela atuação do Estado. Então, aqui a gente observa uma espécie, o que a Fraser chama de cultivo biopolítico pelo Estado, então aí o surgimento de diversos investimentos em saúde, educação, creches, previdência social. É claro que existe aí a crítica de que esse modelo não era inclusivo o suficiente, apesar de ser mais inclusivo do que o modelo das 2 esferas. E a inclusão aqui vai se dar por esse incentivo ao consumo, né? Então, o aumento dos ganhos, né, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, vai ser acompanhada pela produção em massa, que tem como destino o consumo das famílias, a família nuclear aqui, né? Então, essa é uma forma, né, o estado de bem-estar, de atrelar o mercado com a própria produção social, a proteção social, isso. Ou seja, o incentivo ao aumento da produção estava diretamente relacionado a essa ideia de uma cidadania pelo consumo, né? E também é um reforço, então nesse período a gente observa um reforço da família nuclear, heteronormativa, patriarcal e monogâmica, né? Então é nesse momento aí que a figura da dona de casa ela se universaliza, né? Ela se coloca como central, né? Então isso se dá também muito no Ocidente pela ideia do American Way of Life, né? Então as donas de casa, de subúrbio americano, aquela vida idealizada, né? E isso vai ter esse reforço da família nuclear, né? Que vai ser o repositório
desse consumo da produção em massa, né, que vai ser incentivada como uma política econômica. Então, para ilustrar esse ponto, eu trouxe a Betty Friedan, né? A Betty Friedan vai publicar esse livro, que na época vai ser um símbolo, né? Essa capa aí é da primeira edição que saiu no Brasil. Aí tem o livro que inspirou a revolta das mulheres americanas, né? Essas mulheres donas de casa. Então aí a citação da Fraser, né? Da Fraser não, da Friedan. A dona de casa dos subúrbios tornou-se a concretização do sonho da americana e a inveja, dizia-se, de suas congêneres no mundo inteiro. A dona de casa americana, libertada pela ciência dos perigos do parto, das doenças de suas avós e das tarefas domésticas, era sadia, bonita, educada e dedicava-se exclusivamente ao marido, aos filhos e ao lar, encontrando assim sua verdadeira realização feminina. Dona de casa e mãe, era respeitada como companheira no mesmo plano que o marido. Tinha liberdade de escolher automóveis, roupas, utensílios, supermercados e possuía tudo o que a mulher jamais sonhou. Nos 15 anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, essa mística de realização feminina tornou-se o centro querido e intocável da cultura americana contemporânea. Milhões de mulheres moldavam sua vida à imagem daquelas bonitas fotos de esposa suburbana, beijando o marido diante do janelão da casa, descarregando um carro cheio de crianças no pátio da escola e sorrindo ao passar o novo espalhador de cera no chão de uma cozinha impecável. Faziam pão em casa, costuravam a roupa da família inteira e mantinham a máquina de lavar e secar em constante funcionamento. Mudavam os lençóis 2 vezes por semana, em lugar de uma só, faziam cursos de tapeçaria e lamentavam suas pobres mães frustradas, que haviam sonhado seguir uma carreira. Seu sonho único era ser esposa e mãe perfeita. Sua mais alta ambição, ter 5 filhos e uma bonita casa. Sua única luta, conquistar e prender o marido. Então, esse é um trecho da Betty Friedan. Claro que ela está sendo irônica aqui, na verdade, ela está identificando essa problemática, né, de relativa à dona de casa. Mas nesse momento, então, né, esse modo de reprodução vai disseminar essa figura da dona de casa, mesmo sendo uma figura ideal, né, idealizada, que na prática tem uma série de questões que se estabelecem aí. Outras contradições também se colocam, né, porque o estado de bem-estar ele dependia do imperialismo, né, ou seja, de avançar sobre os recursos de outras sociedades. Então, no caso, a hegemonia americana fez e continua fazendo isso muito bem, seja petróleo, recursos minerais, naturais, matérias-primas, mão de obra barata, todas essas questões. E o estado de bem-estar também ele foi aplicado de maneira desigual, né? Não só nem todos os segmentos sociais eram beneficiados, né? Só a gente lembrar que as leis americanas de segregação racial, né, o movimento de direitos civis é anos 60, então esse estado, essa suburbanização, ela não era para todo mundo mesmo. E também nos países periféricos, né, do mundo que vão adotar projetos de desenvolvimento para incentivar essa visão, chegar perto, né, emular esse estado de bem-estar social, mas com uma série de problemas, né? O caso aqui do Brasil, a gente observa isso até os dias de hoje, né, nessa lógica. Então, a emancipação nesse contexto, né, vai dar lugar a uma aliança de classes que vai ser questionada durante os anos 70, né, porque durante esse período a gente vai observar um declínio da taxa de lucro dessas empresas e aí uma virada para o neoliberalismo, que é então a terceira configuração da gestão da reprodução social, que é o capitalismo financeiro neoliberal, que é o que a gente vive hoje, que começa a se articular nos anos 80, né, com a globalização andando junto aí com o neoliberalismo. Claro que a globalização se tornou muito mais forte nos anos 90, né, mas os 80 estão aí na semente desse processo. Os grandes mentores, né, a Thatcher do Reino Unido, o Reagan nos Estados Unidos, e aqui na América Latina o Pinochet, que vai estabelecer no Chile a gênese, né, de várias políticas neoliberais,
que são caracterizadas por um grande desinvestimento estatal, né? Se no capitalismo patrocinado pelo Estado, o bem-estar social era financiado pelo Estado, agora a gente vai ver uma retirada do Estado. E aí, uma grande contradição, né, no centro dessa nova organização, que é uma renovação do trabalho de cuidado como responsabilidade das famílias, mas, ao mesmo tempo, uma diminuição da capacidade das famílias de prover esse cuidado. Né? Por que isso? A organização da reprodução social, com a retirada, né, com a saída do Estado, vai ser dada pela mercantilização ou comodificação, ou seja, você precisa pagar para ter, e a privatização, né, de vários serviços. Qual vai ser o trade-off aí? Né? As famílias, elas agora contam essa ideia dos homens, né, com o salário da família, isso fica para trás, e a gente tem a ideologia do salário dual, que é o salário de homens e mulheres. Né? Então, as mulheres são inseridas cada vez mais no mercado de trabalho, então elas ganham. E como é que resolve, então, um problema da reprodução social? Pela dívida. Né? A dívida vai assumir uma centralidade nesse contexto, né? Como resultado dos cortes sociais, das medidas de austeridade e da exploração de populações vulneráveis, né? Porque dívida é um problema, mas a dívida é dinheiro para os bancos, né? Para quem trabalha com o mercado financeiro. Então, aqui eu trago uma indicação, né, de leitura. Várias feministas vão fazer essa leitura feminista, e a Verônica Gago e a Lucy Cavalheiro são duas feministas argentinas. Eu já citei a Gago, né, lá na questão do corpo, e elas trazem esse livro, acho que foi editado já 2 vezes em português, em que elas vão analisar a dívida argentina, né, e vão perceber que essa dívida ela é principalmente das mulheres, né, porque as mulheres precisam sustentar suas famílias e vão num espiral, né, da dívida para fazer isso, né, se endividar cada vez mais. Então, não é só a dívida de estados, né, é a dívida das famílias que surge aí. Né? Então, a dívida surge como um novo artifício da acumulação capitalista, que vai estar junto com a precarização do trabalho. Então, é o que eu estava falando lá no começo, né? A gente trabalha, mas a gente não tem direitos trabalhistas, né? Esse movimento de enxugamento do Estado tem uma relação direta com os direitos que a gente tem, né? Com a perda de direitos, na verdade. E é o processo que a Maria Mies já sinalizava lá como domesticação, e que hoje a gente fala de uberização, né? Mas a dona de casa, para Maria Mies, já era esse farol da precarização do trabalho, né? Bem antes. Um disciplinamento dos estados em nível internacional, né? Por meio de pressão para políticas de ajuste fiscal. Então, de novo, né? A gente está passando por um período eleitoral, e aí essa é uma questão. Então, o Estado não pode gastar muito, né? O Estado tem que fazer um ajuste fiscal. Isso porque os estados estão submetidos a essa lógica das entidades financeiras internacionais, né? Transferência de riqueza da periferia para o centro global, então isso se dá também pela dívida, por empréstimos FMI, continuam acontecendo. E a dívida também canibaliza o valor de famílias, comunidades e natureza, né, por meio dessa continuidade da exploração sem uma rede de proteção social. A Fraser, ela cita uma questão muito importante, né, nesse contexto a gente tem uma renovação das lutas sociais, né? Por um lado, uma luta pela liberalização em nível global, que é encampada por entidades financeiras e instituições multilaterais, e, por outro lado, também existe o surgimento de novos movimentos sociais, que são esses movimentos de mulheres, né, LGBTQIA+, luta antirracista, né, entre várias outras, né? E aí ela vai dizer que existe uma pegadinha aí, porque o próprio neoliberalismo se adapta
a essas demandas, né? Então, o neoliberalismo surge como uma roupagem progressista, que vai celebrar a diversidade, né? Agora, junho foi o mês da diversidade, então você vai ter várias empresas, por exemplo, que vão desfilar aí quanto elas são inclusivas, né? O quanto elas incluem a população LGBTQIA+, próprio feminismo corporativo, né, que coloca aí as mulheres que são CEOs, as mulheres que estão no topo, como cases de sucesso, ó, tá vendo? A gente aqui tem políticas de igualdade na nossa empresa, as mulheres estão em posições de liderança. A Fraser, em outro texto dela, vai chamar isso de astúcia da história, né? Porque essa é uma reivindicação desses grupos, né? Participar, estar presente. E o capitalismo, né, a gestão do capitalismo transforma isso para o seu próprio benefício, né? Mostra como essa inclusão acontece de uma maneira sem mudar as bases, que na verdade continuam excluindo esses grupos, né? Então aí a gente tem a crise do cuidado. Muitos países do centro capitalista, né, vão fazer o quê? Vão importar trabalhadoras da periferia global, que é o que a gente chama de cadeias globais de valor, né, global care chains. E essa importação, entre aspas, né, de trabalhadoras, vão também aumentar a divisão racial, ou seja, é um trabalho racializado, né? Trabalhos precarizados são cada vez mais racializados. Eu cito aí uma pesquisadora, que é a Racel Parenhas, que escreveu sobre isso, né? Servas da Globalização, o livro dela não foi traduzido ainda, mas no qual ela diz que não existe só uma divisão internacional do trabalho, existe uma divisão internacional do trabalho reprodutivo. E ela estuda o caso das Filipinas, onde muitas mulheres das Filipinas saem para serem trabalhadoras domésticas ou noivas, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Noiva de contrato, né? Nupciais que muitos americanos, né, estabelecem aí com as Filipinas. Então elas saem de lá para ou trabalhar em casas ou para serem esposas, né, que entram nessa lógica. E grande parte da arrecadação das Filipinas vem dessa remessa de dinheiro que essas mulheres mandam para lá. Então, outros temas também que surgem daí, né, o congelamento de óvulos. A Fraser ressalta que isso está entrando no rol de benefícios para os trabalhadores, mulheres, né? De corporações americanas, como Apple e Facebook, ou seja, está difícil ter filho, mas a gente congela os seus óvulos para você. A questão da barriga de aluguel, então a mulher não vai parar para ter filhos, e isso pressiona países, né? A guerra da Ucrânia expôs bastante isso, como o país é um grande centro, né, de barriga de aluguel, a Índia, tradicionalmente. Também existe todo um aumento da tecnologia e debates também, né, em torno da amamentação, para que você consiga retirar o leite de uma forma mais tecnológica possível, não precise estar lá com o seu filho, né? Só lembrando, gente, que Estados Unidos é um país que até hoje não tem licença maternidade obrigatória, tá? A empresa dá se ela quiser. Isso não existe política pública. Uma consolidação da universalização, então, dessa lógica, né, do homo econômicos, por fim, nessa ideia do neoliberalismo, o sujeito que é especialista de si mesmo, o empregador de si mesmo, o inventor de si mesmo, o empreendedor de si mesmo, né, todas as atividades que esse ser humano conduz devem se assemelhar a uma produção, e a economia adentra uma esfera de disciplina pessoal. Então, volta naquela reivindicação de escassez de tempo, né? A gente não tem tempo porque o tempo todo a gente está trabalhando, ou pensando no trabalho, ou fazendo uma atividade, né? Ou trabalhando com questão de reprodução social. Ao contrário de dissolver a família, isso reforça, né? Essa conjuntura reforça a família e os valores familiares, né?
É uma frase que ilustra bem o porquê disso, é essa frase da Thatcher, na qual ela diz assim: não existe algo como a sociedade. Então, ela nega essa existência coletiva, né, do que seria a sociedade. Existem apenas indivíduos, homens e mulheres. E ela para um pouco e pensa e fala: e suas famílias? Então, a família é a instância que aguenta o tranco da reprodução social, né? Não é mais a política pública, é a família. Então, por isso que o neoliberalismo anda junto com o neoconservadorismo. As duas coisas se reforçam. E isso acaba reforçando o papel da mulher na família. O papel da mulher em conduzir essas tarefas de reprodução social. Só que agora com uma diferença, que agora a mulher trabalha. Então você pode ter o seu trabalho, mas você mantém aqui o seu protagonismo nas atividades de reprodução social, você tenha filhos, né? Então é a ideia dos dois salários, né? Da compatibilização entre uma coisa e outra. Uma autora que fala muito sobre isso é a Melinda Cooper, nesse livro dela que chama Family Values, ela vai demonstrar justamente isso, né? Como a disseminação do neoconservadorismo no mundo reforça a família, mas também essa ideia da mulher que precisa trabalhar, né? Precisa trazer uma renda para o âmbito doméstico. Daí um resumo, né, desses regimes. O primeiro regime foi o liberalismo competitivo, então aí a gente tem a separação entre as duas esferas, público-privada, domesticidade, imperialismo e racialização no século XIX. O segundo regime, que foi o liberalismo gerenciado pelo Estado, né, a ideia de um salário-família, família nuclear, produção e consumo em massa, estado de bem-estar social e o Fordismo, no pós-Segunda Guerra Mundial. E, por fim, o liberalismo neoliberal globalizante, né, ou globalizado, essa ideia de dois salários, financiarização, centralidade da dívida, existência de um Estado mínimo e busca de autonomia individual, né, a partir dos anos 80. Então, o que a gente vive hoje de uma crise de cuidado seria essa terceira configuração da reprodução social, né, na qual a gente começa a ter aí uma crise que tem assumido proporções muito grandes, né, tem voltando na ideia do Foucault, né, nessa incluindo grande parte, né, da população, e a gente está justamente nesse momento buscando, né, novas formas de pensar a reprodução social, pensar essa gestão, né, por isso que as mulheres, o feminismo, isso que a gente tem discutido agora, surge como importante, né, porque somos nós mulheres que temos construído um conhecimento importante para entender esse momento contemporâneo. É importante para entender que nós estamos aí desde o século XIX tentando essa conciliação e ela não vai acontecer, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai sair dessa? Quais são as soluções? Eu estudo instituições internacionais, né? Fico de olho nisso, mas a gente não tem ainda uma solução para isso. Tá? A gente está vivendo, nesse momento, uma crise no centro da nossa hegemonia, que Estados Unidos, né? É uma crise que as respostas para o que a gente está vivendo são muito, muito mal articuladas ainda. Eu sei que a gente falou aqui em renda básica universal, é uma resposta. Muita gente tem apontado para a China, acho que a China tem algumas possibilidades de resposta, mas a gente está vivendo uma crise na qual as respostas anteriores são insuficientes, né? E que a gente também está sem uma criatividade, né? E um desmantelamento do movimento de trabalhadores, um desmantelamento dessa pressão, né, que existia no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. E, enfim, é isso, né? A gente está atravessando esse quadro conturbado, mas nós, mulheres, né, e feminismo, então, nós, o âmbito, a teoria que está trazendo
problematizações mais interessantes, né, para essa questão. Que, como eu também estava falando no começo, não são ainda devidamente apreciadas, né, mas acho que é a partir daqui que a gente pode pensar, né, novos futuros, enfim. Vou interromper aqui o meu compartilhamento, para a gente poder falar, enfim, o que vocês acham disso tudo, se tem dúvidas, se não tem. Tá fechado o seu áudio, Diana. Não, queria só agradecer aí mais uma vez. Você fala, 1000 coisas vêm à mente, né? Então a gente vai anotando, vai complexificando as questões e, enfim, super obrigada. Quer dizer, eu não quero hegemonizar aqui o uso do microfone, então dá a vez para as pessoas falarem, até porque hoje a gente tem que cumprir esse teto das 20 horas, mas eu tenho pelo menos umas 4 coisinhas anotadas que eu posso deixar também para o próximo encontro. Que você foi falando, foi surgindo, né? Mas gostaria de dar a vez para as colegas que estão presentes. Gente, eu queria encerrar, então, a gravação do vídeo de hoje e a gente se encontra daqui a 15 dias.